Bom dia, bom dia. Nossa leitura hoje é Marcos 4:30, a parábola do grão de mostarda. E dizia: A quem assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é o menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. É como muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra, segundo que podia compreender. E sem parábola nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então Jesus, ele falava sempre através de parábola para a multidão. Mas até os discípulos não entendiam a parábola, porque quando estava eles com os discípulos junto com Jesus a sós, eles lhe perguntavam o significado da parábola. E Jesus explicava-lhes. Aí nós temos aqui: Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele muitos outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na ponta, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento, o mar lhe obedecem? Olha só, eles estavam com Jesus, apreciando constantemente os milagres de Jesus, mas a fé deles ainda não era suficiente, porque quando eles viram a tempestade, eles temeram. Por isso que Jesus compara a nossa fé como um grão de mostarda. Ele diz, segundo na palavra dele diz, que o grão de mostarda é o menor de todas as sementes que há na terra. Mas olha só, mas tem sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então ele diz que nós venhamos ter essa fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha só. E aqui os discípulos estavam ali com Jesus, mas eles temeram. Porque a fé deles ainda não era suficiente. Você lê a Bíblia, você vê toda a trajetória dos discípulos, principalmente Pedro. Pedro sempre havia uma dúvida nele. Mas a partir do momento que Jesus foi preso, que ele negou Jesus, depois que Jesus, aí ele mudou. Ele ficou um homem cheio da unção, que até a sombra dele, quando ele passava, as pessoas ficavam ali para que a sombra alcançasse eles e eles eram curados. Nós também, como seres humanos, nossa fé é pequena, mas nós temos que pedir todos os dias para que o Senhor venha fortalecer a nossa fé a cada dia, para que nós estejamos preparados, porque os dias são maus, mas dias mais maus ainda virão. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, mastigar a Bíblia, para que nós estejamos preparados. Porque chegará o momento que não teremos mais essa Bíblia para ler. Isso está escrito, que chegará o dia que essa palavra vai desaparecer. Porque os inimigos das nossas almas, eles estão ao nosso derredor, querendo nos tragar, como um leão. Mas nós temos o leão de Judá, é o rei dos reis, que está acima de tudo e de todo, nos guardando, nos protegendo. Para que nós possamos estar fortalecidos, nós temos que tirar o dízimo do nosso templo para meditar na palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar, que venha lhe fortalecer a cada dia. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação.